Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 23 de novembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo do 41 até o 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecesse o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus fala da destruição de Jerusalém, e isso ocorreu ainda no primeiro século, e o que é importante frisar é Jesus mostrando que os judeus não reconheceram o seu senhorio, não reconheceram que ele já tinha vindo para salvá-los. E todo aquele que não conhece ou reconhece Jesus, infelizmente, se afasta do caminho. Todo aquele que nega Jesus, ele já é alguém que está afastado do caminho. Então, nesse dia, nós precisamos pedir e entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há salvação. Então, meus irmãos, que nós tenhamos verdadeiramente esta virtude, a virtude de se colocar à disposição de Jesus e nunca negá-lo. Tem uma matéria muito importante que eu quero trazer para vocês, que é do cardeal Gerard Miller. Ele vai dizer o seguinte: Deus criou apenas homem e mulheres, e não 60 gêneros. O cardeal Miller continua a ser uma voz que clama no deserto diante do silêncio de alguns e da loucura de outros. O ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé concedeu uma entrevista ao Il Messaggero, na qual questiona um dos últimos documentos de Víctor Manuel Fernandes, especialmente aquele que abre a porta para os trans serem padrinhos no batismo. O cardeal alemão questiona se essa resposta foi dada porque há trans que pedem aos padres ou bispos um segundo batismo, mas com o novo nome que tem no registro civil, ou querem alterar o documento de batismo no arquivo paroquial. Além disso, lembrou que mutilar-se é um pecado grave aos olhos de Deus, pois o corpo humano é templo do Espírito Santo. O cardeal fala veementemente o texto do cardeal Víctor Manuel Fernandes, e que foi assinado e apoiado pelo Papa Francisco. Assegura que é confuso e prejudicial ao magistério. Se baseie na terminologia de uma antropologia nihilista e ateísta, parecendo conceder ao seu falso conteúdo o status da opinião teológica legítima da Igreja. Eu paro por aqui para dizer o seguinte: teve padre que passou o pano nesse texto, nessa resposta do Túcio Fernandes, teve influenciador, que tem bastante seguidores,
que passou o pano e muita gente falando, nossa, mas esta sim é uma resposta verdadeiramente católica. Daí vem um dos maiores cardeais que nós temos dentro da igreja hoje e fala o que nós falamos, que esse texto abre precedente para coisas que nunca aconteceram dentro da igreja. Então, é assim, eu não vou ficar aqui, né, inventando ou querendo fazer um enfeite, fazer uma manobra daquela a pista é reta, mas a pessoa faz uma curva para tentar, vamos dizer assim, aceitar o erro. Não, não, nós não podemos aceitar o que está errado. Está errado e ponto final, acabou. Aí a pessoa inventa, faz um enfeite, faz isso, faz aquilo, para tentar ludibriar que essa palavra é uma palavra que está com a verdade. Não. O que Tuti Fernandes falou é uma mentira e não é de acordo com o que a igreja sempre ensinou. Miller reiterou que a igreja não pode deixar dúvidas sobre o direito natural da criança de crescer com seus pais biológicos ou, em caso de emergência, com seus pais adotivos, que no sentido moral e jurídico ocupam legitimamente o seu lugar. De qualquer forma, de barriga de aluguel ou produção de uma criança em laboratório, como uma coisa para satisfazer desejos egoístas, é, do ponto de vista católico, uma grave violação da dignidade pessoal de um ser humano a quem Deus pretendia que existisse fisicamente e espiritualmente, através de sua mãe e de seu pai, para chamá-lo para ser filho de Deus na vida eterna. Nesse sentido, o prelado alemão foi claro sobre a antropologia cristã e lembrou que Deus criou apenas homens e mulheres e não 60 gêneros. Termina então aqui a entrevista, a matéria do Info Vaticana. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que andar anunciando, mostrando e ensinando o que é a verdade. Esse negócio de passar pano e querer justificar uma coisa que está errada, que é um erro não se justifica, um erro se combate. Um erro não se justifica, um erro se combate. Todo aquele que diante de um erro grave, que diante de um desvio do caminho correto, não se posiciona, não alerta e não mostra o contrário, esse foi omisso. E aquele que é omisso diante de uma situação clara e real, ele um dia também pagará pela sua omissão. Nós, católicos, não podemos, de forma alguma, ser omissos quando vêm situações que colocam, vamos dizer assim, esse ensinamento do mundo em xeque. Não, está errado, está errado. Agora, para querer agradar o mundo ou dizer que está em unidade, unidade do quê? Se você está em unidade com o erro, você está errado. Não tem outra situação. Então é isso, o grande cardeal Miller nos mostra e é a verdade. Não existe 60, 80, 100 gêneros. Deus criou o homem e a mulher, e isto biologicamente falando. Então me provem biologicamente que existe algo além disso. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!